Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos falar hoje sobre radioatividade. A simbologia usada para qualquer átomo ou partícula subatômica genérica X é X, onde embaixo teremos o número atômico e em cima teremos a massa. A massa ela é simbolizada pela letra A e o número atômico simbolizado pela letra Z, tá? E todos os dois, eles estão escritos à esquerda do símbolo do elemento X, tá? No caso de íons, a carga da eletrosfera é representada acima e à direita do símbolo, né? Como X, XY+, ou XY-, certo? Então, vamos relembrar algumas notações químicas. Z é o número atômico, P, que é igual, o número de prótons é igual a Z, né? N é o número de nêutrons, A é o número de massa, e a massa vai ser igual a prótons mais nêutrons, né? Então, vamos fazer um desenho pra gente recordar. O que é que a gente tem? Eu tenho o átomo, certo? E esse átomo aqui tem o núcleo dele. Então, vamos dizer que nesse núcleo eu tenho dois prótons. Vamos dizer assim, eu tenho dois prótons. Certo? Tenho dois prótons aqui desenhados, duas bolinhas azuis. Então, o número atômico deles, Z, vai ser quanto? 2. Certo? E nesse meu átomo, eu tenho dois nêutrons. Vamos botar 3 nêutrons. 1, 2, 3. 3 nêutrons. Então, quanto vai ser minha massa? Vai ser os dois prótons existentes mais os 3 nêutrons. Vai ser igual a 5, tá? A massa atômica, ela vai ser medida apenas em cima do núcleo, porque a massa dos elétrons é muito insignificante comparado com os prótons e nêutrons, né? Então, vamos desenhar aqui a eletrosfera. Então, a gente tem o quê? As eletrosferas aqui. Como nesse caso temos só dois prótons, então a gente vai ter só 2 elétrons, certo? Então, faz de conta que isso aqui faz de conta que isso é um átomo, né? Não tá muito bonito não, mas dá pra entender. Então, por exemplo, se for acrescentado um elétron, vou chamar esse elemento aqui é do elemento X. Esse meu elemento X, ele vai ter número atômico 2 e massa atômica 5. Se eu acrescentar um elétron aqui na eletrosfera, né, a segunda camada, a primeira camada só cabe um elétron, 2 elétrons, então se eu quiser 3 elétrons eu tenho que adicionar uma camada extra aqui. Eu vou colocar o quê? Menos. Quer dizer que esse elemento X está com um elétron extra, vamos dizer assim. E se ao invés de acrescentar não, vamos dizer que eu, ao invés de acrescentar um elétron, eu acrescentei 2 elétrons. Como é que a gente pode escrever então? Então, onde tem um mais, a gente vai escrever como um menos, a gente vai escrever 2 menos, quer dizer que tem 2 elétrons extras. Mas se ao invés de acrescentar esse elétron eu retirar, vamos dizer que eu retirei esse elétron aqui, o que acontece? Como é que a gente vai escrever? Esse elemento ele passa a ser o que? X, 2, 5, 1 mais. E esse 1 mais vai dizer o quê? Que tem um próton a mais do que elétrons. Tá bom? Então, fazendo essa revisãozinha aqui, eu vou apagar pra gente seguir adiante com a nossa aula. Assim, denomina-se radioatividade a atividade de certos átomos que eles têm de emitir partículas e radiações eletromagnéticas de seus núcleos instáveis para adquirir estabilidade, certo? Então,
átomos, eles vão emitir partículas. E nessa emissão dessas partículas, a gente pode ter alteração no número atômico e no número de massa. Tá? Então, Rutherford, ele realizou um experimento, né? Rutherford realizou um experimento e nesse experimento ele submeteu um feixe de radiações a um campo eletromagnético externo. Nesse experimento dele, ele observou a existência de 3 tipos de radiações, que são as radiações que a gente vai estudar aqui. Quais são elas? Radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Tá? O que é que a gente tem aqui? A radiação alfa, ela sofre desvio no sentido do campo negativo. Logo, a radiação alfa vai ser uma carga positiva e que tem massa, tá? A partícula equivale ao núcleo do átomo de hélio. Então, vamos observar esse alfa, descrito pelo símbolo alfa, ele tem massa e vai ser positiva, tá? Vai ter o 2 mais aqui, e equivale ao núcleo do átomo de hélio. Por quê? Vamos parar para observar. Se a gente for na tabela periódica, o hélio, né, é o primeiro elemento da família 8A. O hélio, ele tem o quê? Símbolo hélio. Ele tem um número atômico de 2 e massa atômica de 4. Isso quer dizer que no seu núcleo teremos 2 prótons e quantos nêutrons? 2 nêutrons no seu núcleo, tá? E, obviamente, na eletrosfera, vamos desenhar aqui a eletrosfera. A eletrosfera só tem uma camada, um nível de energia, a gente tem o quê? 2 elétrons, porque a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, visto que ele não está na forma de íon, né? E o próprio hélio é muito estável. Então, quando a gente diz que a partícula alfa, ela é equivalente ao número atômico, ao núcleo do átomo de hélio, ao núcleo, então a gente está tratando de quem? A gente está se referindo apenas ao núcleozinho, a gente esquece a eletrosfera, certo? Acho que eu apaguei demais aqui. Então a gente tem o núcleo atômico, que é isso. Então essa partícula alfa vai ser o quê? Vai ser o núcleo atômico do hélio, sem a eletrosfera. Por isso que a gente tem o quê? 2 mais, certo? Então o hélio, os 2 elétrons que estavam na eletrosfera, na partícula alfa vem faltando, né? Então por isso que ele tem o 2 mais, tá faltando 2 elétrons aí. Visto que o número de prótons numa partícula neutra, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, ok? Então essa partícula alfa, ela possui uma velocidade mediana e alto poder de ionização, possui pequeno poder de penetração e pode ser detida por uma camada de 7 centímetros de ar, por uma folha de papel ou por uma chapa de alumínio de 0,06 milímetros. Vamos para a partícula beta. O que é que a gente observa aqui na partícula beta? Ela sofre desvio no sentido positivo no campo, né, no experimento lá de Rutherford. Logo, trata-se de uma carga negativa. Então, a gente tem aqui, ó, um menos, simbolizando que é uma carga negativa. É uma partícula leve, com massa atômica desprezível, sendo semelhante a um elétron. Chegam a atingir 95% da velocidade da luz, ou seja, se é semelhante a um elétron, a massa do elétron é desprezível. Então, a partícula beta vai ter massa também desprezível, certo? Só uma coisinha aqui pra gente se atentar. Quando a gente fala aqui partícula alfa, diz que ela sofre desvio no sentido do campo negativo, e aqui a beta sofre desvio no sentido do campo positivo. O que é que a gente tem? A gente vai ter a emissão aqui de partículas, certo? As partículas estão sendo emitidas.
E a gente vai ter um campo negativo e um campo positivo, certo? Então a gente não tem a história de os opostos se atraem. Então, quando essa partícula alfa ela sofre desvio no sentido negativo, é que ela vai ser emitida e ela vem para cá, ó. Ela é atraída pelo campo negativo. Por isso que ela tem o que? Carga positiva, porque os opostos se atraem. Já a partícula beta, ela sofre desvio no sentido do campo positivo, porque ela vai ser atraída pelo campo positivo. Logo, a partícula beta é uma partícula negativa. Bom, então, a última partícula aqui para a gente ver, gama, não sofre desvio, não possui nem carga nem massa, certo? Não possui carga nem massa, trata-se de uma onda eletromagnética. O que a gente entende de onda eletromagnética? É aquela onda que ela não precisa de um meio para se propagar. Né? Por exemplo, a luz. A luz é uma onda eletromagnética. O Sol está lá no processo de fusão, emitindo luz, e a luz atravessa o espaço e chega até a Terra. Né? Então, por que ela atravessa o espaço? Porque o espaço é um vácuo. O espaço não tem massa. Então, a onda eletromagnética ela consegue atravessar um meio que não tem massa, né? Então, essa partícula gama ela tem velocidade igual à da luz, baixo poder de ionização, são mais penetrantes que os raios-x, pois têm comprimento de ondas bem menores, atravessam até 15 centímetros de aço, são detidos por placa de chumbo de 5 centímetros ou mais, ou por grossas paredes de concreto. Então, ela aqui não tem nada, aqui, 0, 0, 0 aqui. Número atômico 0, massa 0, não tem carga, tá bom? Assim, por exemplo, o que a gente pode fazer um resumão? Velocidade. A velocidade da partícula alfa é 20 mil km por segundo, a da beta 285 mil km por segundo e a da gama 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz. O poder de penetração da partícula gama é maior do que a da beta, que é maior do que a da alfa, e o poder de ionização da partícula alfa é maior do que a da beta, que é maior do que a da gama. Leis da desintegração radioativa. Então, a gente tem duas leis aqui. A lei de Soddy e a lei de Soddy-Fajan, tá? Ao emitir uma partícula alfa, o núcleo radioativo diminui o seu número de massa em 4 unidades e o seu número atômico em 2 unidades, tá? Já a lei de Soddy-Fajan diz que ao emitir uma partícula beta, o núcleo radioativo conserva seu número de massa e aumenta seu número atômico em 1 unidade. Isso quer dizer o seguinte, aqui é uma continha simples, certo? O que é que a gente vai ter? Se a gente for olhar aqui o número atômico, a gente vai ter Z vai ser igual a 2 mais o que? Mais E menos 2, certo? Em cima, a gente vai ter a balanço para a massa atômica. A vai ser igual a 4 mais A menos 4, certo? Então, se esse número, o D vai ser diminuído em 2 para cada partícula alfa emitida e o A vai ser diminuído em 4. Já na lei de Soddy-Fajan, ao emitir uma partícula beta, que é que a gente observa aqui no número atômico, o Z vai ser quem? Vai ser igual a menos 1 mais Z mais 1, certo? Ou seja, Z vai ser igual a Z, tá? Então, o que é que a gente tem? Se emite uma partícula beta, o número atômico ele vai crescer em 1 unidade a cada partícula beta emitida. E a massa atômica não faz movimentação, né? A massa atômica ela se conserva. Que a gente tem alguns exemplos para entender melhor, né? O urânio libera uma partícula alfa e se transforma em um átomo de tório. Então, o que é que a gente tem aqui?
90 embaixo, o que é que a gente tem? 92 vai ser quem? Vai ser igual a 2 mais 90, né? E em cima, 238 vai ser igual a 4 mais 234. A mesma coisa embaixo. Um átomo de Césio libera uma partícula beta e se transforma em átomo de tôrio. De tôrio? Pera aí, deixa eu olhar aqui. De tôrio não, minha gente. De bário. Acho que eu copiei e colei aqui. De bário. Então, a mesma conta. 55 vai ser igual a menos 1 mais 56. Né? 55 vai ser igual a menos 1 mais 56. Certo? E aqui, 137 se conserva, né? Que partícula beta. Aí temos mais um exemplo aqui, certo? Quando um átomo qualquer vai liberar uma partícula alfa e uma partícula beta, de repente, um átomo ele libera dois tipos de partículas, às vezes até três. Aí eu fiz exemplo aqui liberando uma alfa e uma beta para vocês entenderem, certo? De toda forma, tá aqui a explicação e do lado tá feito um cálculozinho. Então, o que é que a gente tem? Para o número atômico, a gente vai ter 84, vai ser igual a 2 menos 1 mais, sei lá, número atômico Z. Vamos dizer que a gente não soubesse ainda que número é esse. Aí faz as contas. 2 passa para lá negativo, 1 passa para lá positivo. 84 menos 2, 82, mais 1, 83. E em cima também as mesmas contas. Tá bom? Cinética radioativa. Velocidade de desintegração. Essa velocidade V de desintegração é uma grandeza que calcula a velocidade em que uma desintegração acontece, né? A desintegração vai ser a emissão de partículas e o núcleo ele vai diminuindo também, né? Vai emitindo partículas. Então, essa velocidade ela vai especificar a variação da quantidade de átomos radioativos que ocorreu em uma determinada faixa de tempo. Então, você vai pegar, gastou X tempo para emitir X átomos radioativos. Pega a variação do número de átomos, divide pela variação do número de tempo e a gente vai ter a velocidade. E a unidade dessa velocidade de desintegração, ela pode ser em dps, que é deposição por segundo, e dpm, deposição por minuto. Mais conceitos, né, de radioatividade, certo? Aqui eu preparei uma apostila bem resumidazinha, assim, bem direto ao ponto, sem enrolação. Constante radioativa, simbolizada por K, é a probabilidade de um átomo de desintegrar em certo intervalo de tempo, certo? E então, assim, cada elemento ele vai ter sua constante radioativa, tá? E alguns elementos, essa constante radioativa, a desintegração, essa probabilidade de se desintegrar é muito alta. Né? O radiônio, por exemplo, a cada 79 átomos de radiônio, apenas um se desintegra a cada segundo, certo? Então, assim, essa constante é 1 sobre 79 segundo a menos 1. O tório, ele tem uma constante radioativa de 1 por 35 de a menos 1. Quer dizer o quê? Que a cada 35 átomos de tório, apenas um se desintegra por dia. Então, assim, a probabilidade de desintegração do tório é bem menor. E rádio o K é 1 sobre 2.300 ano a menos 1. Né? Então, assim, a cada 2.300 átomos de rádio, apenas um se desintegra a cada ano. Ou seja, a desintegração do rádio vai ser muito lenta. Né? Vai se desintegrar, demorar um ano a cada 2.300 átomos. Então, assim, a probabilidade de desintegrar é pequena demais. A vida média, ela vai ser a média aritmética de todos os tempos de vida dos átomos de um material e equivale ao inverso da constante radioativa. Tá? Por isso que aqui eu coloquei em fração, para visualizar mais fácil. Certo? Então, o inverso de 1 sobre 79 é 79. Logo, o radônio, ele tem a vida média 79 segundos. O tório, 35 dias. O rádio, 2.300 anos. Né? O rádio, ele tem uma vida média bem comprida. Meia-vida ou período de desintegração, P.
essa meia-vida, ela é a grandeza da cinética radioativa, ou seja, da velocidade radioativa, né? A grandeza que indica o período que uma determinada amostra radioativa leva para perder metade dos átomos ou da massa que existia nela, certo? Então esse período ele pode ser de segundos ou até de bilhões de anos, vai depender do átomo. Tudo depende da natureza desse material radioativo. Então, para a gente ilustrar melhor, vamos considerar uma amostra de 16 gramas de fósforo. Vou fazer desenhozinho aqui para ficar mais bonitinho. Vamos dizer que eu tenho essa amostra aqui de 16 gramas de fósforo. O que acontece? Depois de 14 dias, essa massa dessa amostra passou para metade, né? Então, assim, vamos dividir aqui pela metade. Eita! Quase que era uma metadezinha aqui. Vamos ver se eu consigo dividir minha meia. Pronto. Então, depois de 14 dias, a gente passou a ter o quê? Ter essa metade, não foi? Vamos dizer que aqui tinha 16 gramas e aqui passa a ter só 8 gramas. Depois de mais 14 dias, o que é que a gente vai ter? Vai ter o quê? 8 dividido por 2, 4 gramas. Depois, vamos dividir. Depois de mais 14 dias, a gente vai ter 2 gramas. Então, vamos pensar aqui. Daqui para aqui passa o quê? 14 dias. Daqui para aqui eu gastei mais 14 dias. E daqui para aqui eu gastei mais o quê? 14 dias. Isso quer dizer que a cada esse tempo, a gente vai ter o material reduzido pela metade. Por isso que a gente chama esse tempo de meia-vida, tá? Assim, a meia-vida desse isótopo radioativo do fósforo é de 14 dias. Seja X o número de meia-vidas que se passaram e ter o tempo da amostra, que a amostra passa para se desintegrar por completo. A meia-vida será o quê? Será o tempo para desintegração total dividido pelo número de meias-vidas, tá? Para determinar o número atômico ou massa M de um material radioativo após uma ou mais meia-vidas, basta utilizar uma das seguintes fórmulas. N vai ser igual a N0 dividido por 2 elevado a x, ou M vai ser igual a M0 por 2 elevado a x, em que M0 e N0 são o número de mols ou a massa, né? Então, se você estiver trabalhando com o número de mols, você usa N. Se estiver trabalhando com massa, você usa M, tá? Por exemplo, seja a amostra radioativa de 16 gramas de fósforo, a mesma amostra que a gente analisou aqui antes, né, que a gente desenhou. Qual é a massa final de fósforo após 3 meias-vidas? Então, vamos fazer as contas. Se a gente for fazer aqui, se a gente for desenhar, o que é que a gente vai ter? Depois de 3 meia-vidas, passou 14 dias, é o quê? Uma meia-vida. Passou mais 14 dias, 2 meia-vidas. Passou mais 14 dias, que é a terceira meia-vida. Então, se antes tinha 16, depois de 3 meia-vidas, passou a ter 2. Beleza, desenhando a gente consegue enxergar. Mas vamos utilizar a fórmula. Vamos raciocinar. Qual é a massa inicial? A massa inicial, 16. X é o número de meia-vidas. Coloquei aqui, no lugar de X, coloquei 3. Então, eu jogo na fórmula, M vai ser igual a M0 dividido por 2 elevado a X, que é igual a 16 dividido por 2 elevado a 3. 2 a terceira dá 8, 16 por 8 dá 2. Então, após 3 meia-vida, a massa de fósforo é de 2 gramas. Certo? Então, conforme a gente desenhou, a gente está agora só aplicando a fórmula. Outro exemplo, o césio, ele tem uma meia-vida de 30 anos. Se tivermos 12 gramas desse elemento, após quanto tempo essa massa será reduzida para 0,75 gramas? Então, aqui fez o caminho inverso, né? Aqui, a gente tem o número de meias-vidas, né? A gente tem a massa inicial, quer saber a massa final. Aqui a gente tem a massa inicial e a gente já tem a massa final, certo? Então, a gente quer saber o quê? O número de meias-vidas. Joga na fórmula. Se antes era M igual a M0 sobre 2 elevado a X,
o 2 elevado a x sobe, o m desce. O que é que a gente tem? 2 elevado a x vai ser igual a m0 sobre m, que é igual a 12 dividido por 0,75, que é 16. 16 é 2 elevado a 4. Então, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4, x vai ser igual a 4, certo? Se aqui fala que o tempo de meia-vida é de 30 anos, e se eu preciso de 4 meias-vidas, 4 vezes 3, 12, né? Então, o meu tempo total para reduzir a massa de 12 gramas para 0,75 gramas é igual a 120 anos. Tá bom? Vamos aqui para as questões. Aqui eu botei o símbolo de radioatividade. Cuidado, área radioativa. Se vocês verem aqui esse símbolo, já sabem o que é. Questãozinha simples, bacaninha, pra gente ir direto ao ponto, né? Calcule o número de massa do carbono, do sódio e do oxigênio e marque a alternativa correta. Então, aqui é bem simples. O que é que a gente aprendeu com o número de massa? O que é que a gente aprendeu no número de massa aqui? Se aqui eu tenho Z, que é o número de prótons, e N é o número de nêutrons, massa A vai ser quem? Massa A vai ser Z mais N, certo? Então, calcule para o cálcio, calcule para o sódio, calcule para o oxigênio e marque a alternativa correta. Já disse como que resolve, certo? Questão 2. Quantos elétrons o cloro normal, o cloro 1 menos, o sódio e o sódio mais possuem, respectivamente? Então, você vai marcar aqui. O que é que a gente tem? O número de nêutrons do cloro é 17. Considere que isso aqui seja o número de prótons. Tá? Considere que isso aqui seja o número de prótons. O que é que a gente tem? O número de prótons vai ser igual ao número de elétrons no átomo neutro, certo? Então, o cloro, ele vai ter, ele nêutron, ele vai ter 17 elétrons, certo? E o Cl menos, quanto é que vai ser? Já dei a dica. Pronto, o sódio resolva também. Questão 3. Ao submeter um feixe de radiações a um campo eletromagnético externo, Rutherford observou a existência de 3 tipos de radiações. Com relação aos tipos de radiações envolvidas, marque a alternativa correta. Então, vocês vão ver lá no materialzinho no PDF, vão ler de novo, e essa resposta já está no próprio material PDF. Marque qual a resposta correta. Questão 4. Também para colocar as alternativas, que é verdadeiro, o que é falso. Questão 5. A questão 5, a lei de Soddy diz que ao emitir uma partícula alfa, o núcleo radioativo diminui seu número de massa em 4 unidades e o número atômico em 2 unidades. Se o urânio U, vamos lá, o urânio U, ele tem o número atômico de 92 e a massa atômica de 238, ao emitir uma partícula alfa, terá ao final do processo quanto? Então, eu tenho o quê? Tenho aqui no início, eu vou emitir uma partícula alfa, ele está dizendo que é só uma partícula alfa, que é 2 e 4. E eu vou ter um elemento E, qual o número atômico Z e qual a massa atômica A. Já tem os cálculozinhos na apostila, é só fazer. Questão 6. A lei de Soddy-Fajan diz que ao emitir uma partícula beta, o núcleo radioativo conserva o seu número de massa e aumenta o seu número atômico em unidade. Então, se o urânio 92 ao emitir uma partícula beta, o seu número atômico passa a ser o quê? Então, se eu tenho o quê? O urânio U, que é 92, ele emite uma partícula beta, que é menos 1 e 0, certo? Então, o número atômico, quer dizer, passa a ser quanto? Aqui é fácil, é só fazer. Questão 7. A velocidade de desintegração especifica a variação da quantidade de átomos radioativos que ocorreu em uma determinada faixa de tempo. Se inicialmente tem-se 500 átomos e depois de 0,1 segundos tem 100 átomos, né? Então, eu tenho, por exemplo, um delta N de quanto?
Se eu tinha no início e 500 baixou para 400, eu tenho um delta N de 100. O tempo, né, 0,1 segundo. Qual a velocidade? A velocidade vai ser quem? Vai ser a variação no tempo. Variação do quanto se desintegrou no tempo, né? Então, já dei praticamente a resposta. As questões 8, 9 e 10, elas são de teoria e a teoria dela tá na apostila. Vocês vão ler de novo até tentar entender e marcar a opção correta, tá bom?